Oi, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre um pouquinho, né, de music business, que é o tal do negócio com a música. E, consequentemente, a gente vai falar sobre como funciona esse universo musical, porque, embora algumas coisas no nosso dia a dia a gente considera simples, mas no final das contas, trabalhar com música não é uma tarefa tão simples quanto parece. Eu sempre falo que a música, antes de mais nada, é algo agradável. Então, por ser uma coisa agradável, a gente usa isso, né, essa ferramenta, ou criamos alguma coisa através da música com muita alegria, com muita paixão, com prazer. Então, a música, ela proporciona esses sentimentos de bem-estar, sentimentos de paz. Existem algumas matérias que mostram aí, né, até mesmo a música sendo usada como terapia. Existe até uma área da música que nós chamamos de musicoterapia, tá? Então é a terapia através dos sons, através de música, através da arte de cantar, da arte de compor, através de um instrumento, tocar um instrumento e assim por diante. Então, antes de nós adentrarmos no assunto principal desse vídeo de hoje, eu me deparo com muitas situações aqui todos os dias e, essas situações me estimulam a trazer temas aqui para vocês. Por isso que eu tenho o imenso prazer de poder, de alguma maneira, ajudar com o meu conhecimento ou com aquilo que eu vivo todos os dias. Eu sempre afirmo nos vídeos, e é bom ressaltar, que eu não sou dono da verdade, mas a nossa intenção é compartilhar informações, compartilhar ideias. Se tiver alguma coisa proveitosa que eu possa mencionar aqui, com certeza a minha intenção é das melhores. Então, antes de a gente falar sobre esse tema, vocês percebam que eu sou um pouco relutante de abordar certos temas, porque eu sei que certas informações podem chocar algumas pessoas. E a minha intenção não é chocar, não é magoar ninguém, não é ser agressivo. Eu tento até ser muito cauteloso e muito educado na maneira como eu me expresso aqui. Mas sabe quando a gente tem um conhecimento de algumas coisas que a gente quer passar para a pessoa, porque a gente sabe que a pessoa está cometendo algum erro? Então eu fico um pouco agoniado de tentar auxiliar essas pessoas que precisam de ajuda. É como se fosse uma criancinha de 6 meses. Você não pode dar um bifão, um teco de carne grande para uma criancinha de 6 meses comer. Ela não sabe, ela não tem nenhum dentinho para mastigar aquele alimento. Então, geralmente a gente começa o quê? Com o leite da mamãe, né? A gente começa com a papinha, aquela papinha bem molinha para a criança não engasgar. Conforme a criança vai crescendo, né, criando uma estrutura física maior, aí sim você entra com um alimento sólido, né? Mas todo o começo é na papinha. Porém, aqui nesses nossos conteúdos exclusivos, é natural que eu vou jogando algumas informações mais aprofundadas. Por isso que é muito importante que vocês permaneçam sempre conosco aqui, na intenção, porque a nossa intenção é justamente trazer essas informações. Então, antes de você ou de nós, na verdade eu falo nós porque eu me incluo em todas essas questões que você enfrenta também na música, tá? Então, antes de nós crescermos com a música, a gente precisa entender como funciona o universo, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado no sistema universal, tá? Seja lá no que a gente chama, ou no que a gente padronizou de metro, centímetro, velocidade da luz. Na música a gente usa aquele termo, né? Os hertz, as frequências em hertz, né? Então, para nós entendermos como crescer com a música, a gente precisa entender, antes de mais nada, como funciona o universo, tá? Então, porque às vezes eu trago algum tema, aí as pessoas falam assim, poxa, De Oliver, mas esse aqui não é um canal de música? Então a pessoa pensa que música é só você plugar o cabo do violão ali e sair tocando. Não é isso, existem outros temas, principalmente para nós que queremos crescer
dentro dessa coisa do business, que são os negócios com a música. Então a gente precisa entender como funciona. Quando você assiste, por exemplo, um filme de ficção, um filme de romance, às vezes você se assusta, às vezes você se emociona com uma cena, você chora, enfim, você entra literalmente naquele assunto, naquele tema do filme que você assiste. Por quê? Poxa, mas não é tudo uma ficção? Você sabe que o filme ali, muitas vezes, não é real. Às vezes o filme é baseado em fatos reais, né? Mas as cenas ali, os acontecimentos que você está assistindo não são reais. São atores, atrizes, existe uma produção por detrás, existe o câmera que está filmando ali. Não são coisas reais, mas você se emociona. Por que você se emociona? Porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é. O seu subconsciente entende que aquele cenário, aquela situação ali é real, que aquilo realmente está acontecendo. O seu cérebro, ele não sabe distinguir essa coisa do real com o não real. Tanto é que às vezes você sonha ou você tem um pesadelo e parece tão real. Não é assim que acontece às vezes? Então essas coisas não físicas, e calma que a gente vai entrar na questão da música aqui também, tá? Então essas coisas não físicas, ou seja, as coisas que você não pega, ou seja, que não é matéria, acontecem no nosso subconsciente. E a música, ela atua, na maioria das vezes, no subconsciente. Porque a música, assim como as emoções e outras coisas naturais desse universo, a gente não pega, não é matéria. A música, o som, não é uma matéria, tá? Então, quando a gente fala de universo, a gente precisa falar sobre átomos. A gente não precisa ser, digamos aqui, cientistas para entender, né? Eu sou um curioso apenas, eu estou expressando aqui, falando apenas aquilo que eu acredito, né? Mas eu não sou nenhum Albert Einstein, não sou nenhum Nikola Tesla aqui, tá? Mas é importante a gente entender, pelo menos de uma maneira superficial, como funciona o universo. Antes da gente falar de música. Porque às vezes o cara fala assim, De Oliver, eu fiquei sabendo que só no YouTube aqui as pessoas postam mais de 50 mil músicas por dia. Olha só, é muita concorrência, né? Então tem gente que fala assim. Ou seja, o cara, ele tá pensando na música como uma coisa material, é uma matéria, é uma coisa que você pega, né? Aí você tem um concorrente, é como se fosse a loja da frente, é a loja ali da frente, que também é uma matéria, tem parede, tem vitrine, tem funcionários, né? Então a pessoa relaciona a música com essa coisa material. Não que seja errado a pessoa se preocupar, talvez, né? Porque existe um mercado, mas a música, ela não é uma matéria, não é uma coisa que você pega, tá? Então, a estrutura de um átomo funciona assim. Você tem os elétrons, aí você tem prótons, nêutrons. Mais para dentro você chega no chamado quarks, ou seja, quando você junta 3 quarks, você forma um próton. E mais para dentro, depois dos quarks, você chega no bóson de Higgs, ou na supercorda. Essa é a estrutura de um átomo. Tudo no universo é constituído dessa maneira. A cadeira que você senta, o seu corpo, a sua célula, tem átomos. Tudo tem átomo. O chuveiro, a água, tudo é com base nesses átomos. Quando você vai aprofundando até onde a ciência conhece, nós chegamos lá no que deu-se o nome de vácuo quântico, tá? O vácuo quântico, até então, até onde nós sabemos, é onde começa a estrutura atômica. Então nós chegamos lá na supercorda e bóson de Higgs, certo? Mais para frente, quando a gente fala dos quarks, ou seja, com 3 quarks a gente forma um próton. A noção de matéria que nós temos surge nos quarks, tá certo? Por quê? Porque assim como a gente falou, existem elementos que não têm matéria. Por exemplo, o som, ele não possui matéria.
Quando você ouve alguém... Porque se o som, se o áudio tivesse matéria, ia chegar no seu ouvido e ia pesar 1 quilo, 2 quilos. Ah, esse áudio tá pesado. Ah, segura aí, tal. Não é assim. Existem elementos que não dá para pegar. Essa luz que nos ilumina não possui uma matéria, tá? Só que aí o Einstein, ele criou lá... Ele revolucionou a física moderna, né? Com a teoria da relatividade. É até engraçado esse nome, porque... Ele colocou um termo assim genérico, né? Isso aqui é relativo, não é 100% não, tá? Mas ele colocou ali que aquela fórmula lá, como é que é? Agora até deu branco. M é igual MC ao quadrado, sabe? MC2. O que essa fórmula diz? Que matéria é igual a energia. Olha só que interessante. Matéria é igual a energia. Então quando a gente fala de energia já não é peso, já não tem peso, certo? Matéria é igual a energia vezes velocidade da luz ao quadrado, tá? Então, na cabeça do Einstein, ele considera a energia também como matéria e vice-versa, tá? Essa é a tal da teoria da relatividade ali do Einstein. Então, é como se a gente pegasse um apanhado de energia, se a gente condensa essa energia, ela se transforma numa matéria. Então, tudo no universo é energia, tudo no universo é baseado em moléculas, átomos, né? Então, e consequentemente, lembra do exemplo do filme que a gente está mencionando, né? A energia, agora encontramos uma palavra interessante aqui. A energia que chega até você, ou seja, aquela informação, tá? Que chega até você, atinge o seu subconsciente. E aquilo te emociona. Agora a gente entrou no assunto da música, tá? Por quê? Muitas pessoas, elas se preocupam demais com essa coisa material, não que seja errado, até porque nós somos constituídos também de matéria, mas existe também esse outro lado, a gente tem que colocar na balança. Eu não vou ficar aqui 100% só pensando em coisa material, mas eu também não vou ficar aqui 100% só pensando no invisível ou na energia. A gente tem que ter uma balança aqui, tá? A música, ela não é só matéria. No caso, o áudio, o som, nem tem matéria, né? A música, principalmente, ela é esse outro lado aqui. Ela é energia, tá? A música, ela tem frequências. Essa frequência, ela possui uma energia. A gente já explicou aqui algumas vezes que as nossas emoções, elas são muitas vezes medidas nessas frequências, correto? Por exemplo, o amor, ele vibra, no que dizem aí os estudos, lá na faixa dos 432 Hz. Então, muitas vezes, as emoções também são calculadas através dessas frequências, que no mundo sonoro, né, ou no mundo vibracional, a gente chama de hertz. É a unidade de medida que nós, seres humanos, criamos, são os hertz. E na música precisa haver esses hertz também. Porque se o cara ele fica pensando assim, ah, mas eu quero vender minha música. Ah, mas eu quero que o meu estúdio cresça. Ah, mas eu quero fazer show. Ah, é que eu quero estourar um hit, eu quero seguir carreira artística. Se o cara pensa somente na parte matéria, muito dificilmente ele vai crescer. Por quê? Porque você precisa emocionar através daquilo que não é matéria. Quando você entra numa loja de carro, o carro é diferente de música, porque quando você vai comprar um carro, você está vendo a matéria, você pega no carro. Você entra no carro, você sente o cheiro, você pega no volante, você faz aquele drive, né? Dá uma volta ali no quarteirão para sentir o motor do carro. Então aí você compra o carro. O carro, ele é um produto, certo? Mas é uma matéria. Porque você pega, você senta, é diferente a situação. E a marca do carro, inclusive essa aqui é até uma maneira interessante de explicar isso que eu quero trazer aqui. A marca do carro já não é uma matéria. A marca do carro
é a energia do carro. Tá entendendo? A marca do carro é o que vai te atrair aquele carro. Por exemplo, você conhece aí Volkswagen, Peugeot, né? Tem gente que fala mal do Peugeot, né? Ah, o Peugeot dá muito problema. Então você já relaciona a marca com o produto, tá certo? Na música, visto que no som, na música, a gente não tem a matéria, a gente tem outros elementos que podem convencer daquele produto ser vendido, tá? Que é o quê? É a marca, é o seu nome, é o seu selo, entendeu? Então, por exemplo, eu sou compositor, eu não consigo vender minha música. Inclusive, agora mesmo, um rapaz aqui me chamou no WhatsApp, né, um compositor de música gospel, né? E ele falando assim, exatamente isso. Eu não consigo vender a minha música. Qual que é a questão envolvida nisso? Antes da pessoa querer vender a música, que nem é uma matéria, não é? Entendo o que eu quero dizer. Ele precisa trabalhar a marca, o nome. Ele é um compositor. Quem é esse compositor? É o nome, a marca. Você compra produtos aí todos os dias. Você vai no mercado, essa marca desse, sei lá, desse arroz aqui, eu conheço, aquela outra marca eu não gostei muito. Então você, antes de relacionar, antes de ter uma conclusão sobre o produto, você tem cria aquela mentalidade em relação à marca. Tá entendendo? Ah, Bruno e Marrone. O que é um Bruno e Marrone, meu Deus do céu? São duas pessoas, mas o nome é uma marca. Entendeu? Agora, parece que a marca é uma forma da gente vender, digamos assim, um produto. Porque a gente coloca na cabeça, talvez de uma maneira errada, mas é porque a gente está tão condicionado a essa coisa material, né, que a gente coloca na cabeça que a música ela é um produto. Né? E na verdade, se a gente pega a ideia de a gente pegar a música e criar uma guia, né, por isso que tem um produtor musical. O que o produtor musical faz ou tenta fazer, né? É transformar a música nesse produto. Né? Mas como é difícil, não é verdade? Porque, poxa, a música ela não é uma matéria. Como é que eu vou transformar uma música num produto? Né? Não é uma situação complicada? Então, o produto ele existe através de uma vitrine. Quem é a vitrine? É o artista. No nosso mundo musical é assim que funciona. O artista ele é a vitrine daquele produto. Então, quando o Gustavo Lima canta uma música autoral, por que ele tem tantos acessos? Pelo fato de ele já ter um nome, é uma marca. O nome Gustavo Lima. Ele canta lá a música lá do Tchê 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 Tchê, né? Mas ele é o produto, ele é a marca. A nossa música não. Por isso que a nossa música. Tá vendo como é complicado esse assunto? A gente tem que se preocupar não com a parte material, mas com a energia, a essência da nossa música. Entendeu? Olha como é um assunto interessante. Porque o universo ele funciona dessa maneira. Agora, tudo que eu tô falando aqui, assim como eu falei no começo do vídeo, eu não quero ser o dono da verdade aqui não, tá? Mas as coisas que eu tô trazendo aqui, de certa forma, têm um sentido. Não é uma coisa assim banal. Né? Porque você vê o próprio exemplo desse rapaz aqui que mencionou isso aí, né? O The Oliver. São postadas 50 mil músicas por dia. Se fosse fabricados aí 50 mil novos modelos de carro por dia, ia ter gente comprando os carros. Porque o carro, ele é uma matéria. O carro é algo que você pega. A música não. A música você sente. Se a música não emocionar, se a pessoa não entrar na história da música, se aquilo não convence, não vende. Então, a gente tem que ter um equilíbrio aí. Ah, eu quero vender a minha música. Mas calma aí. Como assim quer vender a música? Né? Ah, eu quero que o estúdio cresça. Calma aí, como assim? Né?
O meu estúdio aqui, nós somos o quê? Uma marca. Nós somos um selo, um nome. O estúdio, fisicamente falando, não é nada. Embora é bonitinho aqui, todo azulzinho, tudo limpinho, cheirosinho, mas é uma matéria isso daqui. O que vende é o que está por detrás dessa matéria. É a energia. É a informação presente ali. Entendeu? É a marca. É o que não se pega. Isso é o que vende. Inclusive, essa é uma técnica de venda. Né? Quando o cara monta uma lojinha, né, ele não precisa ficar chamando as pessoas. Compra aqui meu cafezinho aqui, tal. Compra aqui uma bolachinha. Não é assim. O próprio espaço ali, a marca, muitas vezes atrai as pessoas. É por isso que o tal do McDonald's vende. Se você montar lá um McDonald's na cidade, você vai vender muito. Porque é a marca, é um nome. Às vezes o hambúrguer nem é tão gostoso assim, pô. Não é? É a energia presente ali. A gente tem que... claro, ter o equilíbrio, né? Porque no mundo a gente é muito concentrado nessa coisa material. Que não é errado. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. A gente tem que pensar nesse outro lado também, principalmente na música. Porque a música, ela não pega, a música não é uma matéria. Tá? Então, só pra gente concluir esse vídeo aqui, vocês sabem que eu praticamente cresci na música, né? Desde criança eu vivo isso. E eu já fui muito enganado nessas questões da minha vida, né? Na minha carreira. Por quê? Sempre tem os charlatões, as pessoas mal intencionadas. A gente está vivendo numa fase que já se foi esse tempo desses caras aí, espertões, crescerem em cima da gente. Porque como a música ela é um sentimento, é uma coisa não física, a pessoa usa, muitas vezes, a nossa emoção para vender um sonho pra gente. E o que acontece? Nós somos enganados. Então existem pessoas mal intencionadas que usam dessas artimanhas para enganar a gente. Então é um cuidado que a gente precisa ter. Só que hoje em dia já tá... Sabe quando a gente usa aquele termo, a ficha tá caindo? A ficha cai. A gente não vai ser enganado para sempre. A gente sabe quem é que tá querendo ser o espertinho aí. Então não é mais tanto assim. Não tem como a gente enganar ou nós sermos enganados eternamente. Chega uma hora que a gente entende a parada. Né? Foi feito um experimento, em certa ocasião, levando em consideração essa questão de nós sermos enganados. Pegaram aí, num laboratório, 5 macacos. 5 espécies de macaco, que eu não lembro o nome, a espécie agora, né? Mas enfim, 5 macacos. E como é que era esse experimento? Os cientistas ali, eles colocavam as bananas, pegaram ali aquela escada de pintar parede, sabe? Que tem em formato de A. E colocaram em cima daquela escada uns cachos de banana ali, tá? E colocaram os macacos na sala. Quando o primeiro macaco viu aquelas bananas ali em cima, ele já saiu correndo para pegar, tava com fome e queria comer. Subiu, começou a comer a banana. Só que os outros 4 macacos, que já estavam também para subir lá na escada, quando eles foram subindo, os cientistas pegaram um jato de água gelada e nos 4 macacos que tentavam subir ali, né, para comer as bananinhas. E aí, esse processo foi repetido várias vezes, né? No outro dia, o segundo macaco tentou subir na escada. Ele subiu comendo as bananas ali, os outros macacos tentaram subir também, toma-lhe jato d'água gelada nos macaquinhos, e só um ficou comendo lá em cima, se deliciando, né? Passaram-se alguns dias, os macacos entenderam que toda vez que fulano, o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro macaco ia subir ali para comer as bananas, os outros levavam chumbo, né? Por assim dizer. Então, o que os macacos começaram a fazer? Quando um primeiro macaco ia lá agora tentar se aproximar da escada, os outros 4 macacos, ó, mói de pancada. Não deixava mais nenhum macaco subir ali. Certo?
Só que aí, o que os cientistas fizeram? Vamos tirar o primeiro macaco, que é o veterano, que é onde começou o experimento, né? Vamos tirar esse primeiro macaco e vamos colocar um macaco novo que nunca passou por isso. Esse macaco novo, inocente, né? Viu lá as bananas na escada, lá em cima, se aproximou da escada e, ó, os outros 4 macacos mói de pancada. Ixi, e aí agora, hein? No outro dia, o macaquinho inocente de novo foi tentar pegar as bananas, os outros 4 mói de pancada. Aí, rapidamente, esse novo macaco entendeu que não podia pegar as bananas ali em cima. E aí, mais uma vez, substituíram o segundo macaco veterano e colocaram um novo macaco. E esse processo foi se repetindo várias vezes. Tá entendendo? Até que todos os macacos foram substituídos. E aí, quando um novo macaco se aproximava da escada, os outros mói de pancada os outros macacos. E percebam que agora, nessa situação atual, que os macacos ali, todos novos, estão enfrentando, não existe mais nenhum veterano, aqueles primeiros macacos. E um ponto muito interessante nesse experimento é que agora, todos esses macacos que são novos ali, nenhum deles recebeu, por exemplo, o jato de água gelada. Olha que coisa incrível. Nenhum deles recebeu o jato de água. Então, eles simplesmente entendem que aquilo funciona assim. É assim mesmo. A vida é assim mesmo. Desde quando eu cheguei aqui é assim. O que eu vou fazer? Né? Eles nem imaginam por que um tá batendo no outro ali. Eles não entendem essa questão. Olha só que exemplo interessante para a gente trazer aqui para o lado da música, né? Então, muitas vezes nós somos o quê? Enganados. Por isso que é importante o tal do conhecimento. Quando você tem conhecimento de certas áreas da sua vida, ninguém mais vai te enganar. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos buscar. Toda vez que eu trago esses temas aqui, a minha intenção é que você cresça em conhecimento. Eu não estou brincando aqui de contar historinha. Tem uma finalidade isso daqui. É uma finalidade totalmente nobre. Tem pessoas que já me desrespeitaram, já caçoaram do trabalho que a gente tem trazido aqui, mas a minha intenção é a mais nobre possível. E o produtor musical, ele precisa que a sua música tenha, não a matéria. A sua música precisa ter a frequência, a energia, a intenção de principalmente emocionar o ouvinte. Tá ok? Eu espero que esse tema tenha sido útil, né? Qualquer dúvida, quiser conversar comigo, chama aí no WhatsApp. Estamos sempre à disposição. Eu fico por aqui. Te encontro nos próximos episódios.